Olá, alunos e alunas, tudo bem? Aqui é a professora Miriam Firminiano e eu vou hoje falar a respeito do livro, né, do desenho ao mapa, iniciação cartográfica na escola, né? A gente tem aqui nas referências, né, professora Rosângela Duim de Almeida, é uma das organizadoras, né? Esse livro, ele é um livro de 2001 e ele traz aí, ele foi organizado, né? Assim como a gente tem o tema por vários, né, vários professores, vários autores, e a gente vai trazer a ideia de cada um deles de acordo com o livro. Então, vamos lá? Bom, então, ele foi organizado, né, por Rosângela Duim de Almeida, ele vai reunir aí vários estudos, e a autora, ela vai trazer a diferença entre o desenho ou mapa de criança e os mapas de adulto, né? Que, como ela coloca, são mapas que frequentemente, né? Então, até com uma interrogação, qual a diferença entre o desenho ou o mapa de criança e os mapas de adulto, que frequentemente encontramos nos atlas e livros escolares, né? Será que a gente ainda encontra? Né? O que a gente encontra? Um mapa de criança, mapa de adulto? Como que é isso, né? Depois vem outros questionamentos aí para a gente poder refletir, né, com essas ideias. Como as crianças constroem e compreendem o espaço em seu entorno e como podem melhor representá-lo, né? Teve uma aula que eu falei a respeito do desenho, né, do olhar aí do professor para o desenho. Agora a gente já vai falar aqui do mapa. Então, esse livro, do desenho ao mapa, né, ele foi aí organizado, mas ele também teve um objetivo, né, em relação a pensar na questão lúdica a respeito ali de aulas, né, destinadas para professores de geografias e educadores em geral. E aí eu já vou fazer um adendo aqui, né? Que quando a gente fala em geografia, e não é só geografia, quando a gente fala a questão ali de escala que o livro traz, enfim, a gente faz uma relação com outras disciplinas, né? Que na verdade, quando a gente vai trabalhar ali na sala de aula, a gente precisa fazer essa relação. E as disciplinas, às vezes, elas aparecem o quê? Cada uma dentro, né, da sua caixinha, do seu espaço. Então, por isso, né, além do professor de geografia, também para os educadores em geral, e não poderia faltar aí também para professores, né, de educação básica 1. Então, ele mostra como que o professor ali vai auxiliar o aluno, né, na questão de mapas, como desenvolver também a questão de localização ali, para a questão até do próprio currículo, mas também para localização para a própria vida deles, né? Então, se a gente for pensar, a gente trabalha com localização a todo momento, mas quando a gente vai falar no contexto escolar, parece que é uma coisa que está distante. Então, vamos lá? Bom, então eu vou trazer ali, dentro do livro, como eu falei que são organizadores, né? A Lívia de Oliveira, ela faz um estudo metodológico e cognitivo ali do mapa. Então, ela vai trazer o ponto de vista, ou seja, essa dicotomia existente, né, entre o ensino pelo mapa e o ensino do mapa, né? O que significa isso? Ela vai trazer que destaca ali dentro do livro, ela destaca dentro do livro a falta de uma cartografia mais legível para as crianças e os adolescentes. Ou seja, dá uma impressão que essa parte da cartografia, essa parte aí de escala, né? Só deve ser ensinado onde? Talvez no Fundo 2 ou no ensino médio, não, né? Ela deve ser ensinada em todas as etapas da escolarização básica. Por quê? Porque a gente usa, né? A gente tem que ter ali conhecimento até pela importância do mapa na questão ali do cidadão, do uso dele no dia a dia, né? Embora a maioria não consiga, ela coloca,
maior eficácia por causa da falta de alfabetização cartográfica, ou seja, do conhecimento do professor. Então, lembrando, né, você professor de educação básica 1 é um professor polivalente, é um professor que vai ensinar ali um conteúdo básico, né, lógico, mas de todas as disciplinas, geografia, português, matemática, enfim. Então, se você for verificar, né, a importância dos livros, né, que nós vamos estudar, cada um fala um pouquinho de alguma disciplina. Então, olha só a sua fundamental importância para o alicerce dessas crianças, né, o conhecimento delas. Então, o que a autora Lívia de Oliveira, né, no capítulo aí do livro, o que ela propõe? Ela vai propor um preparo do professor, né? Que ela fala que isso é um dos pontos cruciais no ensino e aprendizagem do mapa. Então, aqui é uma reflexão, né, que a autora traz, a necessidade do professor aprender a respeito de cartografia. E ela também aborda a necessidade de inclusão nos currículos, né, nos currículos escolares, do ensino e aprendizagem do mapa e a questão de uma utilização aí de uma forma, vamos dizer assim, mais simples, né? E não simplesmente a questão ali de ensinar a desenhar o mapa, né? Ou seja, a copiar o mapa. Mas quando a gente fala em mapa, você começa a falar em mapa, você pensa o quê? A trabalhar com as crianças em relação ao quê? O que tem ao seu redor, mapa de localização. Se você está numa sala de aula e a criança você vai ensinar ali, a localização dele já é importantíssima essa visão, né? Então, por exemplo, determinado aluno vai sentar onde, né? Na terceira cadeira, carteira da segunda fileira. É uma localização. E aí, quando a gente fala nessa localização, de um ponto estratégico, eu estou fazendo uma relação também com um gráfico. E, logicamente, não é só com ali o conhecimento de geografia. Automaticamente, você está tendo um conhecimento de localização, que a gente também usa com o auxílio do quê? Auxílio da matemática, ok? Então, lembre-se disso. Bom, uma outra colaboradora para esse livro foi Tomoko Lida Paganelli, né? Então, ela vai dizer que para a construção do espaço geográfico na criança, né, ela fala a respeito da compreensão ali do professor. Antes de quem? Antes do aluno. E aí ela traz uma pergunta ali, que aí você vai responder na sua reflexão. Os professores sabem o espaço em que a criança se locomove? Né? E então aí já seria o quê? Uma localização, o mapa do lugar. E a gente não pode esquecer. Então, quando a gente pensa no mapa, geralmente você vai pensar no mapa de determinado município, o mapa de determinado estado, né? Então, não é só isso. Então, a gente tem que partir ali da sua localização para depois ir o quê? Ir construindo, né, o conhecimento. Então, é uma grande dificuldade essa questão do mapa. Maria Helena Simielli, ela vai trazer que o mapa como meio de comunicação e alfabetização cartográfica trata inicialmente das modificações na definição da cartografia, como arte, como técnica, e também a preocupação em construir um mapa conciso, né? Então, ela vai discutir essa linguagem cartográfica e as responsabilidades de um cartógrafo ao construir o mapa. Então, aí você já está pensando na questão aí, até de pensar ali quem faz o mapa, né? Qual é o profissional, qual a importância dele? Olha quanta coisa aí a gente precisa, né, conhecer e também construir ali junto com os alunos. Então, a preocupação das autoras é fazer essa reflexão sobre os professores, os conhecimentos desses professores, junto também com os alunos, né? Então, o cartógrafo ele vai, né, construir um mapa, uma localização,
mas ele tem que pensar em algumas coisas, e você, enquanto professor, também, né? Conhecer o destinatário, ou seja, aqui a gente está pensando no nosso aluno. E as perguntas que devem ser feitas para a construção daquele mapa, né? O que? Como? Para quem? Então, eu quero que meu aluno trabalhe a questão da cartografia primeiro no seu espaço. E aí ele vai desenhar, ele vai construir. Ele vai construir o quê? O espaço em que ele está, o espaço que ele vive, como e quem que vai ler esse mapa, né? Destaca também algumas circunstâncias para a leitura de mapas, condições externas, processos psicológicos, habilidades e propriedades, conhecimento e experiência, necessidades, interesses e objetivos, né? Então, quais são as circunstâncias que eu vou levar esse aluno a construir nessa leitura, né, desse mapa? Bom, Janine San, né, ela trouxe aí um capítulo que fala, tem como título Metodologia para introduzir a geografia no ensino fundamental. Então, é previsto isso nos documentos oficiais, trabalhar o quê? A geografia, ou melhor, todas as disciplinas, né? Então, você, professor de educação básica 1, você é um professor que a gente chama de professor polivalente, né? Então, por isso que esse livro, né, que de repente, quando você começa a estudar ele, você fala, nossa, é para professor de geografia. Não, é para todos os professores, inclusive o professor dos anos iniciais. Então, na verdade, esse capítulo ele é um artigo, né? Então, ele começa com a indicação de hipóteses discutidas que a autora utiliza para apresentar o tema central do artigo. Então, seria a dificuldade de aprendizagem dos alunos e professores quanto à noção de escala. Então, ela vai apresentar e vai comentar, né, pesquisas feitas com professores que trazem como resultado dificuldades com escalas e operações numéricas. Olha aí, gente, o que eu falei. Então, na questão do mapa, na questão da cartografia, da geografia, a gente vai ter a questão da escala, de operações numéricas. Então, eu tenho aqui, junto quem? A matemática, né? Então, o que ela apresentou aí? O que ela verificou nessa pesquisa? Ela trouxe que, como resultado, problemas de lateralidade e de concentração, né? Ou seja, tanto os alunos quanto os professores apresentam essa defasagem. E aí, Janine, ela também vai falar em relação à psicopedagogia. Ela destaca que antes se pensava que a criança era um adulto ignorante, que bastava apenas o quê? Depositar conhecimento. Então, essa palavra que ela fala, enchê-lo de conhecimento, é a questão da educação bancária, né? Depositar conhecimento. Porém, a autora ela vai descrever que já se sabe que para a criança, né, é necessário muito mais, e não simplesmente o quê? Enchê-lo ou depositá-lo de conteúdo. A criança deve compreender, entender. Então, ela traz lá o aprender, né, com 2 E. Aprender, pegar consigo, né? Aprender consigo. Aprender a partir da sua experiência. Então, ela aborda ali as noções infralógicas. Então, ela usa ali os estudos de quem? De Piaget. Então, esses estudos que nós estamos fazendo aqui é muito baseado em Vygotsky e em Piaget, né? Então, esses estudos que ela usa, ela apresenta auxílios aos professores como, né? Quando a criança apresenta dificuldades para representar, visto de cima, deve-se voltar para a fase da maquete, tá? Quando tem dificuldade na maquete, deve-se voltar às representações a partir do quê? A partir do seu corpo. E a autora também ela indica algumas atividades, né, que orienta ali passo a passo. Então, mais para frente eu trouxe algumas imagens, né, para poder colocar em prática o que a autora diz.
né? Então, ela coloca 6 postulados, né? Então, ela coloca ali, deixa eu pegar minha canetinha ali, 6 postulados, né? Cobra-se uma visão mais centradas da educação brasileira, que, em sua opinião, perdeu o foco. Alerta que todos têm a capacidade e o direito de aprender. Também ela critica a avaliação baseada no tirar pontos, enquanto o mais produtivo seria somar pontos, né? Ou seja, na nossa avaliação aqui, todo mundo já tem 10, né? Conforme ela vai colocando ali as atividades na sala de aula, a gente vai o quê? Não acertou, tira. Não acertou, tira. Então, essa educadora, né, a Janine Lessan, ela defende a questão de somar pontos, né? Então, você fez uma atividade, um ponto. Você fez outra, outro ponto. Então, não tem o tirar. Então, continuando. Então, é um livro muito interessante, cheio de prática, tá? Que eu convido aí, depois, quando vocês tiverem um tempinho, né? Por escolher leituras, aproveitem essas que nós estamos aqui fazendo uma reflexão. A outra autora, Regina Araújo de Almeida, ela diz o seguinte: ela vai falar sobre a cartografia tátil no ensino de geografia, teoria e prática, né? Ela inicia pela questão ali da discussão dos 5 sentidos, enfatizando a fala como principal, né? Ou seja, a criança ela vai o quê? Ela vai demonstrar ali se ela entendeu ou não a respeito, né, da questão tátil e da fala, né? A autora relata a importância da elaboração de mapas táteis para serem usados em escolas especiais. Então, aqui, nesse capítulo, né, da Regina Araújo de Almeida, ela foca a questão também dos alunos com necessidades especiais. Ela explica, né, que a perca que o mapa, né, sofrerá em relação à questão do tato, né, não se compara à questão da visão. Depois de apresentar as justificativas, ela relata os objetivos de sua pesquisa que mostram, né, o foco da linguagem gráfica, visual e tátil, né? Que isso, às vezes, na escola também, né, é uma necessidade que a gente ainda, muitas vezes, não usa o recurso do tátil. O texto apresenta a elaboração e a busca por materiais para cartografia tátil, e são estudadas as possibilidades de representação das imagens de 3 dimensões em 2 dimensões. A autora cita, ela vai colocar a questão da carência de materiais, tanto para as escolas tradicionais quanto para as escolas especiais. Ela ainda destaca, tá, a questão da cartografia tátil, consiste em um caminho para as pessoas verem o espaço geográfico e o mundo que o cerca, né? Então, lembrando, né, que a gente precisa fazer a questão de materiais para pensar aí na questão da inclusão. Então, esse texto ele também vai trazer essas possibilidades. Depois, né, a autora, né, que é a professora, a que a gente menciona no início, né, a Rosângela Duim de Almeida, ela vai trazer uma proposta para a compreensão de mapas geográficos, né? Ela vai falar a respeito da relação entre a audição e a visão. Então, ela cita Peixeus, para quem, né, a percepção auditiva é difícil de ser dissociada da percepção visual. A autora, ela cita a questão da lateralidade, orientação, localização, todos os assuntos sempre apoiados em vários teóricos. Ela vai trabalhar a questão no texto, né, os planos perceptivos e representativos, e sobre a questão dos planos ali perceptivos, ela vai mencionar a questão da relação espacial, né, onde as principais características são vizinhança, separação, ordem, continuidade, e ela vai falar também das relações topológicas, né? E relações projetivas e euclidianas.
ela também ainda apresenta uma proposta para a construção do espaço, né? Noções e conceitos espaciais divididas em 3 fases. A primeira tem como centro as representações tridimensionais, né? Então, objetos. A segunda fase, a questão da escala e projeção, né? E a terceira são os reconhecimentos mais abstratos de matemática. Então, aqui essa autora, ela já faz toda essa referência aí com a questão de matemática. E aí eu vou fazer um adendo, né, que como a gente está falando da cartografia, de mapas, a questão de localização, e a autora ela também vai falar a questão de escala e projeção, e aqui eu vou trazer uma dica para vocês, né? A questão de trabalhar com aquele papel quadriculado, né? Ele vai trazer ali bastante, ele só com a folha de papel quadriculado você consegue trabalhar a questão aí dessa segunda fase, que é a questão da escala e da projeção, tá? Fica a dica aí para vocês pensarem. Bom, uma outra autora, né, que tem no livro, de um dos capítulos, que é a Pacini. Deixa eu ligar a bateria aqui, gente, que tá fraca. A gente fala tanto que a gente esquece da bateria do computador, né? Então, vamos ligar aqui. Então, a Pacini, ela vai falar da aprendizagem significativa de gráficos, né? No ensino de geografia, mas lembrando, esse ensino de geografia ele vai estar em todas as etapas da educação básica, né? Ela vai apresentar uma reflexão, né, sobre a literatura gráfica, seguida pela questão da linguagem e do pensamento gráfico. Então, aí, quando a gente fala em linguagem e pensamento, a gente também vai pensar na questão das ideias do Vygotsky, né? Que a gente sempre está o quê? O nosso pensamento está sempre em movimento. E essa autora, ela vai trazer ali propostas, né, para auxiliar nas interpretações gráficas dos alunos, além de possibilidades para melhor análise dos gráficos, né? Então, ela vai falar a respeito da interação entre sujeito e objeto, tá? Então, ela diz assim, olha, não podemos esquecer que o sujeito pode mais. Explorar esse mais é nossa responsabilidade, ou seja, a responsabilidade do professor. Depois tem um outro, né, autor, que é Marcelo Martinelli, que ele vai falar a respeito da cartografia temática, no qual inicia por fazer uma pequena retrospectiva sobre a cartografia antes vista como tarefa de geografia, né? Ele vai falar sobre os métodos de mapas, né, que antecederam aí a cartografia temática. Um dos métodos, né, que ele cita é o cromático, que trata da utilização de cores ou texturas para diferenciação dos mapas. Ele vai ter um enfoque, né, na importância da análise das relações entre os dados de natureza ordenada, quantitativa ou qualitativa, né? Ele vai discutir essa representação gráfica, fazendo a diferença entre características monossêmicas e polissêmicas das imagens, né? Além das variáveis visuais e suas propriedades de percepção, dissociativas, associativas, seletivas, ordenadas e quantitativas. E também ele vai abordar a cartografia dinâmica, né? Apresentando aí algumas variáveis, como datas de manifestação e duração, frequência, ordem, taxa de mudança, né? A cartografia de síntese, né? Por sua vez, é lembrada pela proeminência nos dias atuais dos sistemas de informação geográfica. E para finalizar, esse autor ele apresenta algumas considerações sobre cartografia temática, dentre os quais ele vai falar sobre que os mapas podem ser construídos levando em conta vários métodos, né? Cada um mais apropriado às características e às formas de manifestações e dos fenômenos, né? Então, quando a gente fala em mapa, né, a gente pensa em mapa ali de estado, de município, mas mapa ele pode ter ali diferentes características de acordo com
com a necessidade, né, com o fenômeno, enfim. Bom, e aqui eu trouxe algumas imagens, como a gente está falando, a gente está focando aqui os anos iniciais, então esse livro ele vai se aprofundar também um pouco mais para professor de geografia, né? Mas também traz ali muitas reflexões em imagens para trabalhar nos anos iniciais. Então, como referenciais de localização, né, ele propõe ali a atividade mapa do corpo, que tem como finalidade ali fazer por meio da projeção do seu corpo no plano, né, que o aluno obtenha ali uma representação de si mesmo em tamanho real. Então, tipo desenhar o aluno no chão, né, com o giz. Enfim, essa é uma atividade bem comum. Então, o que ele vai aprender ali? Referenciais de localização, olha lá, ó. Acima, abaixo, atrás, frente, direita, esquerda, né? Depois, a questão da silhueta, né? Desenhadas ali por aluno de quarta série, né? Então, vista frontal, né? De frente, de costa. Então, tudo isso também são atividades que a gente trabalha nos anos iniciais, né? Localização e orientação, então, né, o nascer do sol, o meio-dia, o pôr do sol, né? Enfim, a localização lá, a Rosa dos Ventos, olha, norte, sul, leste, oeste, né? Os pontos cardeais. Então, olha quantas coisas quando a gente fala na questão de localização e orientação, e que quando a gente fala de mapa, a gente pensa só na questão ali do mapa mesmo, de estado, né, de cidade, e na verdade não é isso. É muito mais do que isso, né? Então, esse mais, né, a gente precisa trabalhar. E aí, depois, o livro, ele vai trazer, e aqui eu coloquei a imagem do livro mesmo, como a gente falou já do desenho infantil, e a gente está falando do mapa, então tem umas comparações, né, de acordo com a visão de Lucht e de Piaget em relação às idades, né, o desenvolvimento do desenho infantil segundo as idades. Então, de 3 a 5 anos, né, para Lucht, ele chama ali de uma incapacidade sintética, né? A representação já é intencional, porém o desenho difere ali do objeto, né? A criança ainda tem, ela já tem a intenção, mas ela não consegue representar exatamente, né? Ainda ela tem ali, ela falta habilidade, então ele chama de inabilidade. E para Piaget, o desenho, né, nessa idade de 3 a 5 anos, já aparece para a criança, ela já tem uma relação topológica em relação à questão da vizinhança, né? A questão ali de separar, né, as figuras, de pensar ali, por exemplo, onde ela mora ali, na questão de justaposição dos objetos, né? Então a gente observa aqui nos desenhos, ela já tem essa noção, né, do desenho infantil, onde ela começa, então. Então, aqui, se a gente for observar nesse desenho, a gente pode, sim, pensar no mapa de localização, né? Depois de 6 a 9 anos, ela já tem, para Lukács, né, um realismo intelectual. A criança ela já desenha o que sabe sobre o objeto, e não aquilo só o que vê. Então, ela já começa ali o quê? A questão da abstração, né? E para Piaget ele vai colocar a respeito de que nessa época ela já atingiu a síntese gráfica, né? Ela já, embora ela discorda, Piaget discorda de Lukács, né? Quanto à questão da inabilidade e desatenção da criança. Piaget vê no realismo intelectual o início da inclusão das relações, né? Projetivas e euclidianas, porém ainda incoerente em suas conexões. Depois tem de 9 a 10 anos, que aí já para Lukács, né? Realismo visual, o desenho da criança aproxima-se do desenho do adulto, aparece o cuidado com perspectivas, né, proporções, medidas. Para Piaget, percebe-se que as relações projetivas e as relações surgem juntas, né? Ou seja, elas acompanham, né, a projeção, possibilitam ali conservar o ponto de vista, isso é, determinar a posição real das figuras, né? As relações euclidianas
determinam e conservam as distâncias recíprocas. Então, é bacana que nesse quadro aí, dá para ter uma ideia, né, do que pensa Lukács e do que pensa aí para a questão do desenvolvimento das crianças. E aí, eu trago aqui também, tá, do livro, a projeção no plano. Então, a maquete em sala de aula. Então, é bem importante, quando a gente trabalha a questão do desenho, a questão da localização, quando a gente pede para a criança, né, desenhar ali a maquete da sala de aula, ou seja, como que ela visualiza isso, como que ela representa, né, como que ela aborda isso. Então, esse livro também é um livro bem rico, né, com bastante atividades, que vai proporcionar aí o professor não só trabalhar a questão gráfica de mapa, mas contextualizar aí várias disciplinas, que é essa proposta que está trazendo aí para esse professor, né, esse professor que vai lidar aí com todas as disciplinas, né? Eu não preciso parar de trabalhar determinada disciplina para trabalhar a outra. Eu posso fazer o quê? Uma relação, ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos. Até mais.